Olá! O tema dessa semana é um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre educação, certo? Será que existe educação no plano espiritual? Como é que o espiritismo enxerga a educação dada aqui no plano terreno? Existem universidades e escolas no plano espiritual? Tudo isso e muito mais após a vinheta. E sem mais complicações, já que o objetivo do canal é descomplicar, nós vamos diretamente para um trecho de um comentário de Allan Kardec na questão 685A do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, Allan Kardec é um pedagogo, discípulo de Pestalozzi, alguém com muito respeito dentro da área educacional por todo o legado que deixou na França. Falava diversas línguas, tem livros tanto associados à questão da matemática quanto da língua francesa, então é alguém com muito respaldo nessa área e trata da educação de uma maneira muito bonita. Quando ele nos diz o seguinte: há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, para Allan Kardec, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E é exatamente como a doutrina espírita enxerga isso. A ideia de você melhorar continuamente os seus hábitos. Logicamente, enfrentamos diversas barreiras, muitas dessas impostas por nós mesmos, para melhorar nossos hábitos negativos. Mas essa é a ideia. Esse é o principal objetivo do Espiritismo. É esse progresso moral e o progresso intelectual também. E aí a gente já puxa para a próxima pergunta. No plano espiritual, existem escolas, universidades? No livro Os Mensageiros, André Luiz nos relata algo muito interessante sobre a questão das universidades. E aqui vai o relato. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, grande amiga dele no plano espiritual, demandei o centro dos mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal enorme extensão deles, pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins. Convidavam a sublimes meditações. E aí Tobias faz o seguinte comentário: o centro é muito vasto, atividades complexas são desempenhadas neste departamento da nossa colônia espiritual. Não creia que esteja resumida a instituição nos edifícios sob os nossos olhos. Então, além daqueles edifícios que André Luiz descreveu, existem vários outros edifícios com esse intuito na colônia. Então, nós percebemos que há sim um centro de preparação nas colônias espirituais, tanto a nível técnico quanto a nível moral. Então, nós continuamos estudando quando desencarnamos. E isso, logicamente, serve de preparação para a nossa próxima existência. E é assim que nós conseguimos explicar determinadas aptidões do espírito para exercer determinada profissão. Um advogado que domina o dom da oratória, um médico que tem uma coordenação motora fina o suficiente para que ele se torne um cirurgião de respeito, um professor que tem a capacidade de encantar os seus alunos. Tudo isso é muito estudado e treinado no plano espiritual para que nós possamos ter uma chance maior de êxito dentro da nossa profissão aqui. Certo? Do mesmo jeito, nós temos educandários infantis no plano espiritual. É muito importante nós salientarmos que essa trajetória de uma criança, de um bebê que desencarna, ela continua no plano espiritual e lá eles são tratados de uma maneira diferenciada, logicamente. Com esses educandários infantis, onde eles recebem todo um suporte de figuras que representam ali uma condição materna mesmo. Aqui nós não estamos falando exclusivamente da parte técnica, que também é tratada nesses educandários, mas
da melhoria moral, certo? E nós temos isso explícito no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 10, livro escrito por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde André Luiz visitava uma colônia espiritual para realizar um encontro ali entre um filho que já estava desencarnado e a mãe que ainda estava encarnada e que em desdobramento foi encontrar esse filho. E lá ele encontrou a irmã Blandina. E a irmã Blandina diz o seguinte: aqui é o lar de bênção. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam e visitam filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílios dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Então, além de abarcar aqueles bebês, aquelas crianças que desencarnaram e que estão no plano espiritual, ali também se torna uma escola de mães. Então esse processo educacional ele é muito vasto no plano espiritual, certo? Tanto a nível intelectual, mas principalmente a nível moral. Tudo isso e outras coisas nós vamos tratar em uma palestra que iremos realizar no domingo, dia 4 de outubro, às 19 horas, no Instagram do Centro Espírita Herculano Pires. Eu vou colocar aqui embaixo a hashtag direitinho, é herculanopires.maracais. Então, aguardo vocês no domingo às 19 horas para que a gente possa tratar desse tema de maneira mais aprofundada e com um tempo maior, certo? Envie dúvidas aqui, porque no domingo a gente já pode estar tratando disso na própria palestra, certo? Ou até através dos comentários na palestra também. Então, aguardo vocês no domingo às 19 horas e uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus.